Graça e paz, igreja. Eu gostaria de estar trazendo uma meditação para as nossas vidas nessa tarde. Nesse início de noite, é que eu estou atrasada aqui nos meus afazeres. Então, por isso que eu nem entrei, igreja, com vocês no propósito de jejum às 16 horas, porque hoje meu dia foi muito corrido, eu me desorganizei um pouco e não consegui entrar às 16 horas. Então, eu peço até perdão para a igreja e para o Senhor em primeiro lugar, foi por falta de organização que eu não consegui estar entrando com vocês às 16 horas. Mas ainda assim eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação nessa noite. Eu vou ler alguns versículos e depois no final eu vou costurar para a gente poder ter o entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, tá bom? A minha primeira leitura vai ser lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A segunda leitura vai ser lá no livro de Apocalipse. Opa, caiu aqui a minha marcação. Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Vai marcando aí depois para você, para sua edificação. Agora a gente vai pular lá para o Salmo, capítulo 46, versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mais uma passagem, está lá em Tiago, no capítulo 1. Deixa eu achar aqui o meu Tiago, porque a minha marcação caiu aqui. No Tiago está escrito assim, a partir do versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o último versículo para nossa meditação está lá em Provérbios. Provérbios no capítulo 10. Deixa eu achar aqui o meu Provérbios, capítulo 10, no versículo 19, que diz assim: Na multidão de palavras não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém? Glória a Deus por cada versículo aqui que o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu quero chegar com com essas leituras. Que ali eu estava aqui discorrendo algumas coisas, falando com o Senhor no meu espírito, e me veio essa passagem, né, desse salmo que diz assim, em Abacuque, que diz: Cale-se diante dele toda a terra. Aí eu comecei a pensar, falei: Senhor, cale-se diante dele toda a terra. E nisso foi fluindo, foi começando a vir versículos onde o Senhor manda a gente se calar, onde a gente manda a gente manter o silêncio, onde ele manda a gente se aquietar, onde ele nos instrui a ter o entendimento que não é pelo nosso muito falar, como está escrito ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 7, que o próprio Senhor Jesus diz assim, que não é pelo muito falar que a gente vai ter. Deixa eu até ler, para não ficar nas minhas palavras, vai ser bem rapidinho, já está no jeito aqui. Mateus 6, versículo 7, diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Uau, que coisa! Então parece até uma incoerência num dia que a gente está se colocando diante do Senhor em jejum, para apresentar as nossas súplicas, para apresentar as nossas petições, para apresentar a Ele as nossas ansiedades, porque a própria palavra diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar diante dele toda... Tá ficando escuro, né, irmãos, a imagem? Peraí. Ah, pronto. Não sei, meu celular é meio doido, ele dá essas bugadas de vez em quando, mas foca só no que eu tô falando, por favor. Então, aí nesse momento de jejum, da gente tá meditando, tá colocando diante do Senhor as nossas súplicas, as minhas petições, de repente vem eu para falar de se calar. Cale-se diante dele toda a terra. Então, o que o Senhor colocou no meu coração? Que a gente tem, meus irmãos, que pegar um momento das nossas vidas e a gente tem que parar, silenciar tudo que está à nossa volta, silenciar o nosso coração, silenciar as nossas emoções, aquietar o nosso espírito e poder ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que a gente tem que guardar os nossos ouvidos, guardar o nosso coração, porque não é pelo muito falar
que a gente vai saber o que a gente não dá espaço. Às vezes a gente fala tanto, a gente coloca tanto, a gente quer tanto, a gente pede tanto, que a gente não para ouvir a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente não para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ele fala: silêncio, cale-se diante dele toda a terra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Ele fala para a gente ter silêncio. Ele fala que tem uma outra passagem que até diz que o falar o ouvir é ouro e o falar é prata. Então tá falando que o ouvir muitas vezes é muito mais importante que o falar. Então, que além de você colocar, quando você apresentar para o Senhor as suas súplicas, as suas petições, as suas orações, as suas necessidades, ainda que você tenha esse tempo, é necessário você ter esse momento, você colocar diante dele, porque ele próprio nos instrui a fazer isso. Mas você também tem que ter um equilíbrio, e você também tem que guardar o silêncio, você tem que guardar os seus ouvidos, para você poder ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao seu coração, aquilo que ele quer falar com você, aquilo que ele quer te direcionar. Porque às vezes o Senhor está lá batendo: eis que estou à porta e bato. Mas se a gente não tiver essa sensibilidade para ouvir que ele está batendo, que ele está querendo falar, a gente vai ficar se batendo, vai ficar só falando, e o próprio Senhor Jesus disse que não é pelo muito falar. Olha que tremenda aquela passagem, a passagem de Marta e Maria. O que o Senhor falou? Que Maria, ela escolheu a boa parte. Qual que era a boa parte? É estar aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo dele. Ele também, em outra passagem, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a boa parte, meus irmãos, é a gente estar aos pés do Senhor, com o nosso coração contrito, quebrantado, com o nosso coração aquietado, é estar em silêncio, é se calando diante das circunstâncias que querem nos afligir, que querem falar mais alto que a gente, e a gente guardando esse silêncio para poder ouvir a voz do mestre, não é verdade? A gente ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Muitas vezes a gente escuta tanta coisa, a gente para ouvir pregação, a gente para ouvir louvor, a gente para ouvir áudio, a gente para ouvir palavra, a gente para ouvir tantas coisas, a gente ouve filho, ouve marido, não sei o quê, ouve chefe, ouve de colégio de trabalho. E a voz do Senhor está querendo bradar, a voz do Senhor, que nem diz lá no Salmo 29, que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, ele despede chamas de fogo, a voz do Senhor desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Mas por que no templo cada um diz glória? Porque está ouvindo a voz do Senhor. Então, a minha instrução, e para você, primeiro para mim, tá? Que a palavra primeiro é pra gente. Ela é a espada de dois gumes. Ela corta aí e corta aqui. Então a gente tem que parar um momento e se aquietar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Silêncio, cale-se diante dele toda a terra. Você já orou? Você já apresentou diante do Senhor? Guarda o seu coração, seja tardio para falar, deixa eu ouvir seu ouro, e o seu falar seja prata. Então, você já falou, você já colocou diante do Senhor, então creia, descansa, porque aquele que te prometeu não dorme. O Senhor, aqui nem eu trouxe uma palavra no outro dia, sobre Isaías 55, o Senhor, ele vela pela sua palavra, para cumprir nas nossas vidas, ele vela. Então, a nossa parte é descansar. Tem um louvor muito antigo que fala assim, ele fala assim, louvor, é meu, todo o meu trabalho, e o teu trabalho é confiar em mim. Então, confia no Senhor, meu irmão, descansa no Senhor, guarda o silêncio. Imagina para mim aqui em casa, o vucu-vucu, que não é, com 3 crianças e 3 meninos, mais o meu marido, e uma falação, e às vezes, silêncio. Não deixa que nada tire você do prumo, de você ouvir a voz do mestre, de se assentar e escolher a boa parte. Ele é o nosso melhor tesouro, ele tem descanso e tem refrigério para as nossas almas. Mas para isso a gente tem que ouvir o que ele quer falar conosco, amém? Então que você possa guardar um tempo para você meditar nessa palavra, guardar o silêncio, ouvir aquilo que o Senhor quer falar no seu coração, porque a palavra do Senhor são veredas de justiça para nós. Amém, meu irmão? Eu te abençoo em nome de Jesus e glória a Deus por essa palavra. Amém.